Fala galera, tudo bem? Vamos lá hoje então resolver aqui duas questõezinhas que vocês me pediram, né? Alguns alunos aí me pediram, professor, não tem como resolver uma questão de PROC V ou uma questão de PROC H? E realmente fui ver no meu canal do YouTube e ainda não tinha, né? Então vamos lá, vou resolver aqui duas questões com vocês. Eu trouxe duas questões especiais que a gente pode usar tanto o PROC V quanto o PROC H, tá? Então, para a gente resolver, e ela é bem completa. Então, é uma questão de 2018, a gente está em 2024, mas é uma questão de 2018, e é uma questão que dá de praticar muito bem. Tem várias questões novas aí, se a gente procurar de PROC V ou PROC H, mas essas duas aqui, elas são especiais no sentido de eu poder usar tanto o PROC V quanto o PROC H no mesmo cenário, para vocês entenderem como é que funciona. Então, bora lá, vamos puxar aí a nossa questãozinha. Então, ela fala o seguinte, ó, vou até dar um zoom maior aqui para vocês, e aí depois a gente trabalha sobre a questão. É uma questão que está no meu material da caixa que eu disponibilizei aí no Hotmart para a galera, é a questão 36. Considere as informações a seguir para responder à questão. A figura a seguir mostra uma planilha no Excel 2016 com a produção nacional do petróleo em metro cúbico entre 2015 e 2017. Então, está aqui a planilha. E vamos ver o que ele vai pedir. Que fórmula pode ser usada? Então, está aqui, ó. Que fórmula pode ser usada na planilha da figura 1 em qualquer célula fora da tabela para procurar a produção de agosto de 2017. Então, vou passar aqui direto a tela, que daí fica mais fácil de a gente fazer a questão aqui. Então, vou fazer o seguinte aqui com vocês, ó. Ele quer aqui, deixa eu buscar aqui a ferramenta de desenho, ele quer aqui, ó, a produção de agosto, cadê? Opa! Produção de agosto, é isso, né? Agosto de agosto de 2017. Deixa eu só arrumar aqui um trem aqui que deu treta. Beleza. Bora lá, agora vamos que vamos. Agosto de 2017. Então, se ele quer de agosto de 2017, a gente pode trabalhar de duas formas. Vou colocar agora aqui, ó. Agosto de 2017, tá? Então, tem duas formas de a gente encontrar esse resultado. Eu posso percorrer a linha 2 atrás do ano 2017 e quando eu encontrar o 2017, eu vou até a linha de agosto. Beleza? Show! E aí, então, eu achei aqui o agosto de 2017. Uma outra forma seria percorrer a coluna A atrás de agosto e aqui, então, achar o agosto de 2017. Das duas formas, eu conseguiria fazer. Só que a gente tem que entender o seguinte, quando eu for usar a função PROC-V, ó, lembra do PROC-V? PROC-V, ó, procura na vertical, então vai procurar numa coluna. Se vai procurar nessa coluna, eu tenho que procurar por agosto. Se eu for usar aqui, ó, o PROC H, aí eu tenho que procurar numa linha. E aí, então, eu tenho que procurar por 2017. Então, se for PROC V, procura por agosto. Se for PROC H, procura por 2017. Beleza. Se eu quisesse usar nessa questão aqui a função PROC H, como que eu usaria? Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui para cima para que eu possa escrever ali, ó. Deixei até dezembro ali. Acho que se eu tirar um pouquinho o zoom, me ajuda bastante, ajuda vocês também. Então, bora lá. Eu quero, ó, com PROC V, tá? Eu quero procurar na vertical. Show. O que eu quero procurar na vertical? Eu quero procurar na vertical aqui pelo mês. É agosto não, é agosto não, é agosto não, é agosto não. Então, eu quero procurar por
agosto. Beleza. Eu quero procurar agosto em qual das colunas? Na coluna A. Então, olha só, o primeiro bloco da nossa função é o que eu quero buscar. O segundo bloco vai envolver todo o intervalo, a começar em A3, todo o intervalo aonde eu tenho aquilo que eu quero buscar e o resultado. Certo? Então, eu sou obrigado a ter pelo menos de A3 até D10. Mas eu vou dar uma espichada. Eu vou até D14. Beleza. Dentro desse intervalo aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter o que eu estou buscando, que é o agosto, mais o resultado, que é o 2017. Show! Quando eu defino esse intervalo aqui, ó, tá? Defini todo esse intervalo aqui, o Excel, ele não dá nome para as colunas quando define a função aqui, quando define o intervalo dessa função. Então, aqui ele vai fazer o seguinte, ele vai definir um intervalo e o próprio Excel numera as colunas. Então, aqui eu tenho a coluna 1, a coluna 2, a coluna 3 e a coluna 4. Só para esse momento. Ele faz isso, ele olha para o intervalo e numera as colunas. Aqui é onde eu vou colocar, no próximo bloco, é onde eu vou colocar qual a coluna que eu quero ir quando eu encontrar o valor. Então, ó, encontrei o valor agosto. Se eu quero agosto de 2017, eu tenho que ir para a coluna 4. Beleza, coluna 4. Show de bola. O próximo e último bloco, ele é interessante também. Nesse próximo e último bloco, eu vou ter aqui 1 ou escrito verdadeiro, 0 ou escrito falso. O que é esse verdadeiro e falso? O intervalo da minha busca está ordenado? Verdadeiro ou falso? Não está ordenado, ó. Ordenado que eu digo seria ordenado alfabeticamente ou numericamente, né? Aqui está ordenado no tempo, temporalmente. Então, não está ordenado, ó, J, F, M, A. Então, não está ordenado. Eu coloco aqui um 0 ao final. Certo? Esse 0, na verdade, ele vai fazer o que a gente chama de busca exata. Ou seja, ele fecha os olhos e vai atrás de agosto, aonde agosto estiver. Não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é. E aí, então, ele achou o agosto. Se ali eu não tivesse nada no lugar desse 0, não tivesse nada, ou tivesse um verdadeiro, a busca seria aproximada. Só que ele já pararia aqui, ó, porque ele viu que está desordenado. E aí ele viu que, ó, J, F, M, já passou do J para o F, já passou do A de agosto. Então, ele já se perderia aqui. Certo? Beleza. Isso se eu quiser usar o PROC-V. Tu tens o artifício aí de poder voltar esse vídeo e assistir quantas vezes tu quiser para ver o PROC-V. Agora eu vou fazer o mesmo resultado. Então, vamos fazer só a identificação aqui. Eu quero procurar por agosto, na coluna A, achei agosto. Quando eu encontrar o agosto, eu pulo lá para a coluna 4. Então, o resultado dessa função aqui vai me dar isso aqui, ó, 12.696.405. Show de bola. Ele achou, então, o agosto de 2017. Tá. E agora, se eu quisesse, por exemplo, usar o meu PROC-H. Tem como usar o PROC-H aqui? Tem. Então, agora vamos começar com o PROC-H. Então, bora lá. Aqui. Eu quero procurar na horizontal. Agora, eu vou procurar na linha 2. E agora eu quero procurar por 2017. Como é número, não precisa colocar entre aspas duplas, tá? Se quiser colocar, pode colocar, mas quando é número, não precisa. Agora, o PROC-V, ele faz a procura na vertical, ele faz a procura numa coluna. No caso do PROC-H, faz em uma linha. Em qual linha ele vai fazer a procura? Na linha 2. Então, ele vai procurar por 2017 na linha 2. Quando ele começa onde? Perdão, começa em A2.
Beleza. E vai até onde? Eu vou fazer aqui, ó, até o D14. Então, de novo, aqui eu tenho a mesma coisa que a gente viu lá no PROC V. Eu tenho busca mais resultado. Então, definir o intervalo. Beleza. Agora, o Excel numera as linhas desse intervalo. Então, ó, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Beleza? Então, vamos lá. É 2017 não, é 2017 não, é 2017 não, é 2017. Achei. Beleza. Agora, eu quero pular para agosto de 2017. E aqui é onde a galera se perdeu nessa questão, porque pensou o seguinte, agosto é mês 8. E aí, tem numa das alternativas ali, coloca o 8 aqui, só que está errado, porque agosto está na linha numerada dentro desse intervalo como 9. Certo? A minha linha está ordenada. Se eu parar para pensar aqui, ó, eu tenho alfabeto e letra. Então, por precaução, eu coloco 0 para ele ir atrás do 2017 de forma exata. Poderia deixar sem nada? Poderia, mas por precaução eu já coloco 0 ali. Certo? Então, percebam que PROC-H, que é procurar em uma linha, não tem como procurar agosto, porque, olha só, nessa linha aqui eu tenho o mês e o ano. Nessa linha eu tenho janeiro e os valores de janeiro. Nessa, fevereiro e assim por diante. Então, aonde eu vou conseguir procurar por 2017 é na linha 2. Eu não consigo procurar por agosto. Por quê? Porque a ideia do PROC-V é procurar na vertical. Ó, procura na vertical. Achou o valor que está procurando, vai indo um por um. Achou o valor que está procurando, o resultado está na mesma linha. Ou seja, se eu encontrei agosto, eu só posso trazer como resultado esse valor, ou esse valor, ou esse valor. Não pode ter outro. Agora, se eu estiver usando aqui o PROC-H, aí eu procuro em uma linha, quando eu encontro, traz o resultado na mesma coluna. Certo? Então, feita a explicação aí, agora vamos ver o que a banca trouxe para a gente como alternativa. Ó, ele quer agosto de 2017. Então, olha que interessante aqui, como é bom a gente estudar por questões. Por quê? Porque agora a gente já vê o seguinte, se ele for procurar na vertical, eu já entendi que ele procura numa coluna. Então, ele vai ter que procurar por agosto. Não dá para procurar em uma coluna por 2017, porque não tem 2015, não tem a variação de ano em 2017. Tem a variação dos meses. Então, quando usa o PROC-V, não pode usar o 2017. Beleza? Show! E aquilo que eu falei para vocês, olha lá, ó, o agosto está na linha 9, por isso, então, o gabarito dessa questão ficou letra D. Beleza? Ah, professor, mas é o mês 8, tudo bem. Só que a primeira linha eu também conto, e lá era a linha 2, então 1 é a linha 2, 2 é a linha 3, e assim por diante. Então, mês também entrou. E aí, a outra questãozinha vai falar o seguinte, olha, eu quero saber qual é, nessa mesma pegada, só que agora ele está falando o seguinte, ó, qual é a produção de julho de 2016. Então, vamos lá. Se eu fizer uso do PROC-V, eu vou ter que procurar por julho. Se eu fizer uso do PROC-H, o cenário é o mesmo ali da planilha, tá? Eu vou ter que procurar por 2016. Então, beleza. PROC-H não dá para procurar por julho. Então, ó, PROC-H não dá de procurar por julho. Já fechou. Então, já descartei duas alternativas. Agora, vamos para o que a banca está pedindo para mim. Daí, olha só, todas elas vão dizer PROC-V julho, todas elas com o mesmo intervalo. O que vai mudar? Vai mudar aqui e depois vai mudar aqui, ó. Então, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos lá. Se eu quero julho de 2016 e ele está dizendo que é o PROC-V, então eu vou fazer aqui em cima para vocês, ó.
Vamos lá. Ó, igual a PROC V, procura na vertical, por quem? Eu vou procurar nessa coluna aqui. Eu vou procurar por Júlio. Show. Em qual coluna? Na coluna A. Então, eu procuro por Júlio na coluna A. A começar onde? Eu poderia começar aqui em A3, ó. E poderia ir até C9, no mínimo. Só que eu vou dar uma esticada. Eu vou até D14. Então, de A3 até D14. Show de bola. Quando eu encontrar o Júlio, e aqui eu já vi que está desordenado, então esse último aqui obrigatoriamente tem que ser 0. Quando eu encontrar Júlio, em qual coluna estará o valor de 2016? Coluna 1, coluna 2 ou coluna 3? Na coluna 3. Então, eu tenho que ter ali ao final o 3 e o 0, certo? Então, por isso, torna aqui o meu gabarito letra D, ó, 3 e o 0. Por que não pode ter o 1? Porque está ordenado. Por que não pode ser o 2? Porque o 2 traria para mim aqui, ó, coluna 1, coluna 2. Coluna 2 era 2015. Então, por isso que ele não consegue trazer. Fechado, meu povo? Era isso, então. Peço que vocês aí, se gostaram, né? Vocês podem me ajudar muito aí. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês me ajudam muito se vocês curtirem aqui, deixarem um comentário bacana aí, compartilhar isso com a galera também, me seguir no canal aí, vai me dar uma ajuda muito boa, beleza? Valeu, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau.